Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de novo, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Então, pessoal, vamos lá. Seguindo aí nos nossos vídeos, o tema do vídeo de hoje, como vocês devem ter já visto pelo título, vocês devem estar se perguntando, lendo o título, como assim tratando o Rio, Amanda? Tratando o que exatamente? E é verdade, pessoal, como eu já dei a dica no vídeo anterior, né? Os dois principais problemas que atingiam a cidade do Rio, ainda lá no início da formação da cidade, eram a distribuição de água potável, e eu falei disso no último vídeo, intitulado Hidratando o Rio, e as muitas doenças que tomavam a cidade todos os verões. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui. Quem está chegando agora nesse canal, por favor, assistam os vídeos anteriores, principalmente o vídeo de apresentação, para vocês saberem do que se trata esse canal, quem sou eu, o que nós fazemos aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, do que se trata nós, né? Do que se trata esse canal. Né? Nós, o pessoal que está assistindo também, né? Estou incluindo vocês sim. Que nós estamos fazendo aqui, do que se trata esse canal, né? E se vocês gostarem do canal, por favor, se inscrevam, curtam os vídeos, compartilhem e não esqueçam de clicar no sininho de notificações, porque aí toda vez que eu fizer um vídeo, vocês vão ser automaticamente e devidamente notificados. Vossas senhorias, ou melhor, já que estamos ainda no Brasil colônia, eu deveria dizer, vossas senhorias serão notificadas, né? Não é isso? Ou melhor, vossas mercês serão notificadas. Bom, gente, então, voltando, o episódio de hoje vai falar, sim, sobre as doenças no início da cidade do Rio e como se fazia em relação a isso no tempo da colônia. Vamos lá. E, bom, devo avisar também que nesse episódio, eu sei que normalmente eu trago no meu tablet velho de guerra uma quantidade razoável assim de imagens, né, para vocês verem e tal. Mas hoje não vão ter muitas imagens, né, gente? Porque eu não quero arriscar que o YouTube venha atrás de mim dizendo são imagens gráficas, não sei o quê, né? Porque sabe como é que né? Doença, sabe? Tratamento de doença, né? Envolve algumas coisas assim meio nojentinhas, assim, que é claro que eu vou falar sobre, né? Mas pelo menos eu falando só, parece que o YouTube não liga muito. Agora eu mostrar, aí parece que ele já, opa, não pode, né? Mas então, e também vamos combinar, né, gente, que podem ter aqueles entre vocês que são realmente muito sensíveis, impressionáveis com esse tipo de coisa, né? E eu não quero ninguém aqui tendo pesadelo à noite por minha conta, por minha causa, né? Nananina não. Certo? Então, vamos lá. Começando com o tema em si do nosso vídeo. O Rio, hoje em dia, né, como eu já mencionei antes também, é mais do que conhecido como Cidade Maravilhosa. Sim, claro. E eu já mencionei num vídeo anterior, no vídeo da construção do Rio, que se fosse a cidade no início, assim que estava sendo construída, seria chamada de Cidade Impossível. Bom, e lá pelas tantas do século XVI, século XVII, século XVIII, assim, eu diria até o início do século XX, o Rio era conhecido como Cidade da Morte. Isso mesmo, Cidade da Morte. Vocês me ouviram bem, né? Vocês não ouviram errado, certo? E por quê? Porque todos os verões, basicamente, eram várias doenças que assolavam a cidade, diversas epidemias, tá certo? Então vocês imaginam como era. Agora, por que isso? Bom, para saber o porquê disso, primeiro de tudo nós temos que voltar um pouquinho no tempo,
um pouquinho não, bastante no tempo, para a Europa medieval. E vocês devem estar se perguntando assim, mas Amanda, a gente está falando aqui do Brasil, por que de repente está voltando para a Europa medieval? Por quê, gente? Os portugueses, né, e os europeus de um modo geral, portugueses, franceses, até holandeses, inclusive, os nossos colonizadores europeus estavam vindo da Europa, de uma Europa medieval e renascentista. E eles trouxeram os usos e costumes dessa Europa medieval e renascentista, que isso foi responsável, inclusive, por muitos dos nossos usos e costumes coloniais, né? Influência direta. Então vamos lá. A questão, o que eu quero falar em termos de Europa medieval é da questão da higiene, certo? Existe uma concepção assim um pouco errônea, né, por parte das pessoas, de que na Idade Média era uma sujeira generalizada, as pessoas eram porcas, né, não tomavam banho, não tinham hábitos de higiene, era horrível. Bom, isso tá certo? Depende. Eu diria depende. Depende de qual Idade Média você está se referindo, né? Porque vamos lá, a Idade Média se divide em dois períodos, Temos a Alta Idade Média, que vai da queda do Império Romano, né? Assim que caiu o Império Romano do Ocidente, né? Assim que caiu o Império Romano do Ocidente, começa a Alta Idade Média, e a Alta Idade Média termina em 1453. Sim, virei para minha colinha aqui. Em 1453, com a queda de Constantinopla, ou seja, o Império Romano do Oriente, certo? Então, na Alta Idade Média, gente, principalmente logo no iniciozinho, né, lá para 900 depois de Cristo, 800 depois de Cristo, algo assim, as pessoas ainda mantinham, de um modo geral, os hábitos, os usos e costumes do Império Romano, e isso incluía a higiene, tomar banho, né? Inclusive, aliás, havia ainda banhos públicos em funcionamento, sim, na Europa medieval, tá? Assim como na Roma antiga. Inclusive, para quem está se perguntando, Amanda, mas eu não sei nem disso. Os impérios romanos, então, tomavam os impérios romanos, oh meu Deus, os romanos, desculpem, gente, os impérios romanos, os impérios não é porque tinham dois, né? Chegou num ponto que tinham dois, mas eu tô falando dos romanos. Os romanos antigos tomavam banho? Sim, eles eram viciados, inclusive, em banho, tudo relacionado com higiene, tá? Com certeza. Né? Inclusive, na Europa medieval, em grande parte, se manteve, pelo menos na Alta Idade Média, se manteve o costume, inclusive, de banhos públicos. Banhos públicos, saunas, tudo isso estava de vento em popa ainda na Alta Idade Média. Mas o que acontece? Na Baixa Idade Média e também na Europa renascentista, quer dizer, no século XVI, no século XVII, sabe, quer dizer, 1500 e 1600, tá? Aí sim é que os hábitos de higiene vão por água abaixo, sabe? Aí sim, né? Junto com a água do banho, por assim dizer, né? Então, pessoal, mas por que disso? Por que dessa mudança? Bom, em 1100, lá para 1100 e alguma coisa, começaram a ter começaram a haver pestes na Europa, ou seja, o que nós hoje em dia chamamos de boas e velhas pandemias, né? Mas naquela época eles simplesmente diziam peste, né? E detalhe, a peste bubônica, que foi uma das primeiras, se não a primeira, não foi, minto, não foi a primeira peste, nem foi a última, ok? Inclusive o Império Romano já tinha pestes também, já tinha pandemias também, tá? Mas o que acontece? Na Idade Média, na época da peste bubônica, começou-se a difundir certas teorias médicas vindas da Antiguidade Clássica e que, principalmente, a Igreja Católica começou a reforçar essas teses, né?
Uma delas que contribuiu em grande parte para essa mudança dos hábitos de higiene dos europeus foi a seguinte: era a teoria do miasma. Né? E o que era essa teoria? Eles achavam que as doenças, né, ficavam flutuando no ar, basicamente, e as pessoas contraíam as doenças pelos poros, pela pele. Então, passou a ser visto como necessário você não tomar banho para você criar uma camada de gordura, sujeira, né, e etc, né, de forma a proteger você dessas doenças que estavam flutuando no ar. Ainda bem que hoje em dia a gente sabe que as doenças não ficam flutuando no ar, né? Senão já pensou, gente? Toda vez que a gente saísse de casa, a gente ia ter que usar, sei lá, uma roupa de astronauta, né? No caso, né? Sei lá o que iam inventar por aí, né? Mas enfim. Mas então, digamos que essa camada de gordura e sujeira e tal funcionava assim como esse casaco que eu tô usando, né? É uma camada protetora para a doença não entrar, né? Então, aí difundiu-se a crença de que o banho fazia mal. Mas aí vocês pensam, então quantas vezes por dia os europeus tomavam banho nessa época? Não era nem por dia, eu diria. Por dia? Por semana? Por mês? Por ano. Banho era algumas vezes por ano. Ou seja, imaginem o futum, né? E outra coisa que também contribuía para as pestes era que aqueles maravilhosos esgotos canalizados, né, da época do Império Romano foram para a Cucuia também, quando o Império Romano caiu. Então, os dejetos humanos, dejetos de animais, como é que eu vou dizer, entranhas de animais que estavam sendo limpos para comer, para as pessoas comerem e tal, era tudo jogado na rua. Né? Inclusive, isso se perpetuou, e algumas dessas coisas, inclusive, se perpetuaram até no Brasil colônia. Por exemplo, para fazer pipi, não tinha vaso sanitário. Então as pessoas faziam no bom e velho pinico, ou como eram chamados, urinóis, né? E simplesmente jogavam pela janela. Imagina isso. Então a pessoa que tivesse passando pela rua desavisada podia literalmente tomar um banho de urina na cabeça. Né? Olha que lindo! Nossa, que legal! Tô vendo por que nesse vídeo não tem muitas imagens. Imagina se eu mostrasse essas coisas para vocês, né? Mas ia definitivamente embrulhar o estômago. Mas então, inclusive, na época do Brasil colônia, né, em Portugal, mas essa lei também foi passada aqui foi posta em prática, eu diria, aqui no Brasil. Teve uma época que determinou-se que as pessoas que, quando fossem jogar a urina na rua, elas antes de fazer isso tinham que dizer lá vai a água ou vai a água, que é justamente para quem estivesse passando na rua pudesse desviar e não tomar na cabeça, né, gente? Mas então, gente, aí, claro, né, os europeus trouxeram esses hábitos inclusive, principalmente o hábito de não tomar banho, né, para o Brasil quando eles descobriram o Brasil. E, claro, né, gente, vocês imaginam que para os índios isso foi algo assim estranhíssimo, né? Já volto a dizer, imaginem o futum, porque os índios eram completamente opostos, até por causa do calorzinho, né? Que faz em muitas partes do Brasil, né? Então os índios, eles tinham o hábito eles passavam praticamente o dia inteiro tomando banho, tomavam, sei lá, uns 4, 5 banhos por dia. Inclusive os europeus, em contrapartida, achavam isso tão estranho que eles acreditavam, inclusive, que os índios deviam ser anfíbios, de tanto tempo que eles passavam na água, nas cachoeiras, nos rios, né, tomando banho, né, e etc. E, aliás, falando em doenças no Brasil, a doença já começou aí, tá? Os primeiros a contraírem doenças, eu diria, no Brasil
Foram, claro, os coitados dos índios, né? Mas nesse sentido são coitados mesmo, né? Fazer o quê? E a primeira doença que eles contraíram dos europeus foi o quê? Gripe! A nossa conhecidíssima gripe, né? Antes dos europeus chegarem aqui, os índios não pegavam gripe. Eles começaram a pegar gripe com a chegada dos europeus. Fazer o quê? Né? Mas óbvio que em muitos casos, tá? O fato dos índios contraírem doenças não foi uma coisa planejada pelos europeus. Ah, nós vamos infectar os índios. Não. Ainda que houve sim caso de guerra biológica também, ainda no tempo da colônia, tá, gente? Aqui no Rio mesmo, onde hoje é o Parque Lage, exatamente para tomar posse daquelas terras, né? Porque também outra doença muito comum, outras doenças muito comuns eram cólera e varíola nessa época. Então, o sesmero para que os índios, para dizimar os índios e tomar a posse daquelas terras ali do Parque Lage, ele espalhou cadáveres que estavam infectados com varíola, se eu não me engano. E aí, justamente para afastar os índios dali. Então, houve sim, já no tempo da colônia, né? Houve tentativa, assim, digamos, as primeiras tentativas de uma guerra biológica. Viram, gente? Então, mas então vamos lá. Indo para o nosso. Agora, claro que nós estamos fazendo, né? Tours virtuais nas nossas mentes nesse canal, né? No vídeo de apresentação eu falo disso, para quem está chegando aqui agora. Então, se hoje nós fôssemos fazer um tour, ao contrário do tour do vídeo anterior, não seria um tour tão longo assim, não, né? Em termos de esforço físico. Mas nós começaríamos, gente, aqui no Rio, por nada menos que o Beco dos Barbeiros, que é esse lugar aqui. Nós começaríamos por aqui, como diria o seu peru, né? Isso fica da escola do professor Raimundo, gente. Quem não lembra, pode procurar na internet para assistir. Tem inclusive a nova escolinha que é muito boa, né? Olha, eu fazendo propaganda, muito bem. Inclusive, aí então, vamos lá. O Beco dos Barbeiros, né? Por que se chama isso? E por que eu tô falando de barbeiro? Vocês devem estar pensando assim, Amanda, você tá falando de doença, né? Você não tá falando de moda no tempo da colônia. Então, o que barbeiro tem a ver com doença? No tempo da colônia e na Europa medieval, tudo. Porque os barbeiros, gente, eles eram, na verdade, cirurgiões barbeiros, né? Porque as tarefas que existiam, que existiam per un barbiere di qualità, como diz o Fígaro, né, na ópera O Barbeiro de Sevilha, os barbeiros, eles não só faziam a barba dos cidadãos, como também eles arrancavam dente, faziam sangrias, sim, sangrias, né, tirar sanguinho, e o Conde Drácula agradece, e o Conde Drácula agradece, e também faziam, inclusive, amputações. Ora, vejam só. E tudo isso com anestesia mínima. De anestesia, tinha o quê? Muita aguardente nas ideias, e para arrancar dente, usavam uma pasta de cravo. Ok? Então, ou seja, imaginem vocês fazerem esse tipo de coisa sem anestesia. Então é óbvio, gente, que as pessoas só procuravam um médico ou um cirurgião barbeiro que fosse em último caso, né? Ou seja, e acredito que daí é que venha o nosso medo até inconsciente, né, de tão arraigado que está de médicos, tá? Então, gente, mas vocês devem se perguntar. Você falou em sangria, Amanda, em tirar sangue, né? Por quê? Tipo, arrancar dente. Então agora eu vou. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas por favor, sentem e aproveitem, né? Então eu vou falar sobre por que dos 3 procedimentos. Bom, amputação a gente já sabe, né? Quando dá gangrena, né, esse tipo de coisa. Aí que se recomenda uma amputação. E inclusive no tempo da colônia,
Basicamente era a mesma coisa, então nem tem muito do que falar. Agora, arrancar dente, né? Por que que existe... E olha, o que mais tinha no tempo da colônia para o barbeiro fazer, eu diria, além de fazer a barba dos homens, é claro, seria arrancar dente. E por quê? Por uma coisinha muito basiquinha chamada açúcar. Né? Porque, justamente, até a Alta Idade Média, eu diria, até o período das grandes navegações, os europeus eles não tinham acesso a açúcar, porque o açúcar ele tinha na Índia. Então, no Império Romano, podia até ser que tivesse acesso. Agora, depois da queda do Império Romano, ó, acabou o açúcar, né? Agora, depois, e por séculos isso, então, depois que os europeus colonizam as Índias, aí é que eles começam a ter amplo acesso a açúcar. Então, minha gente, vocês imaginem, pela primeira vez na vida de vocês, experimentar alguma coisa doce, alguma coisa com açúcar. Já vicia, né? Açúcar é uma coisa viciante. Imagina pela primeira vez, né? Então os europeus, eles ficaram loucos com açúcar. Inclusive, eles tinham doces que eram feitos inteiros de açúcar. Não era fruta com açúcar, não, ou alguma coisa com açúcar. Não, era o doce de açúcar. Para vocês terem uma ideia. Então, é claro, né, gente? Meus amigos dentistas aqui, né? Inclusive, eu tenho uma tia e dois primos que estão nessa, né, de serem dentistas, né? Então, vocês sabem, né? Junto com o açúcar vem o quê? Cárie! E junto com a cárie vem o quê? Dente caindo, né? Então, é claro, mas no tempo da colônia, gente, eles não tinham ideia que era isso que estava causando as cáries, né? Então, e não tinha obturação, não tinha aquele preenchimento no tempo da colônia. Então, você tinha uma cárie num dente, você arrancava o dente na esperança de que os outros dentes não fossem facariados, né? E esperança, né? Porque a gente sabe que as tais das bactérias que causam as cáries, não, elas são resistentes, né? Não, gente, né? Então, aí tá explicado a coisa de arrancar dente, né? E por que então sangria? Bom, a sangria vinha de uma outra teoria médica medieval, né? Dos quatro humores, certo? Acreditava-se que o corpo era constituído por quatro humores, né? Que eram sangue, urina, bilis de fígado, né? E, salvo engano, saliva, né? Não, e fezes. Acho que fezes ou saliva eram considerados os outros dos humores. E eram correspondentes, é claro, aos quatro elementos: terra, fogo, água e ar. Eles acreditavam que o corpo humano também era constituído disso. E acreditavam também que uma doença, se não fosse o miasma que tivesse causado, poderia ser causada por um desequilíbrio entre desses quatro elementos que tinha no corpo. Então, você tirar uma dose calculada, você extrair uma dose calculada de um desses elementos, seria uma forma de reequilibrar. Então, por isso é que eles tiravam uma dose calculada de sangue para reequilibrar, para com isso reequilibrar os. Ah, não, agora que eu. Desculpa, agora que eu me lembrei, o quarto elemento era catarro, era muco, né, na verdade, ou seja, melequinha era o quarto elemento. Então os quatro humores eram sangue, urina, bilis do fígado e catarro, e muco, vulgo melequinha, né? Aquilo que sai quando você faz, sim, né? Agora que eu lembrei, certo? Então, por isso é que os barbeiros também faziam sangrias. Inclusive, gente, vocês devem ter reparado que a rua do Beco dos Barbeiros, ela tem uma peculiaridade. Deixa eu mostrar para vocês de novo, porque senão vocês vão ter que voltar o vídeo para ficar mais fácil. Aqui. Tem essa vala aqui no meio da rua. Para que é isso?
era para escoar o sangue, né? Então vocês imaginem, né, gente? Com péssimos hábitos de higiene, urina literalmente sendo jogada pela janela, né? Sangue escoando pela rua. Não é à toa, né, gente, que o Rio era chamado de Cidade da Morte, certo? Então, o próximo ponto do nosso tour seria nada mais nada menos que a Santa Casa de Misericórdia. Aqui, bem, é claro, também aqui no centro do Rio de Janeiro. A entrada é pela rua Santa Luzia. Para lá que nós iríamos. E a Santa Casa de Misericórdia também foi uma outra tentativa de lidar com as doenças. Inclusive, a Santa Casa de Misericórdia foi erguida inicialmente, né? Ela ficava, apesar da entrada ser pela Rua Santa Luzia, na época Praia de Santa Luzia, tá, gente? Porque a Rua Santa Luzia também é resultado de aterro. Ela ficava colada, fica ainda colada com o Morro do Castelo, onde ficava. Então, ela na verdade foi criada em 1582. E a primeira grande, assim, inclusive atribui-se a fundação dela ao padre José de Anchieta. E os primeiros doentes que ele acudiu foram os tripulantes de uma expedição de Diogo Flores Valdez, que era uma expedição espanhola que estava indo para o Estreito de Magalhães. E, inclusive, tá, gente? E do que eles foram tratados? De escorbuto, né? E para quem não sabe, gente, escorbuto é uma doença que, bom, hoje em dia é muito raro, para não dizer inexistente, né? O escorbuto é uma doença que acomete as pessoas quando existe falta de vitamina C, tá? Então não esqueçam do suquinho de laranja também, tá, gente? Laranja, limão, morango, por aí vai. Eu descobri até que repolho tem vitamina C, pesquisando no Dr. Google. Olha, vejam vocês. Então não esqueçam da vitamina C, senão a gengiva sangra que é uma beleza. Tá, gente? Fora outros sintomas, mas um dos maiores sintomas de escorbuto é a gengiva inflamada ao ponto de sangrar. Tá, pessoal? Então, o José de Anchieta, através da Santa Casa, tratou esses tripulantes de escorbuto. E o nosso próximo ponto no nosso tour de hoje seria, é claro, o nosso velho e conhecido Lago da Carioca, né? Aqui já tão íntimos, né? Mas por que de novo eu trouxe vocês para o Lago da Carioca? Bom, é por causa, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. É por causa disso aqui que está aqui, que foi o Hospital da Ordem Terceira, né? Sim, o hospital também esse hospital também foi construído por iniciativa dos monges franciscanos. Agora, o Hospital da Ordem Terceira, né, já foi construído um pouquinho depois. E, inclusive, gente, foi justamente uma epidemia de varíola, né? Foi justamente uma epidemia de varíola, né, que motivou a urbanização do Largo da Carioca. E isso em 1613. Ora, vejam vocês. Né? Ah, gente, me desculpe, eu inverti a ordem dos pontos. Na verdade, se isso fosse um tour mesmo, nós primeiro estaríamos no Beco dos Barbeiros, que fica próximo ali da Praça 15. De lá nós iríamos para o Largo da Carioca e depois então é que nós iríamos para a Santa Casa de Misericórdia na Rua Santa Luzia. Perdão, gente. Ai, meu Deus. Bom, mas então, gente, este foi o tema do vídeo de hoje, falando sobre as doenças do Rio de Janeiro e no início e algumas formas, né, que eles achavam de lidar com essas doenças, né? E diga-se de passagem, mais uma curiosidade. A figura do médico que nós conhecemos hoje em dia, de jaleco, vestido de branco, né? Lavando as mãos até aqui,
toda hora, tal, né? E tudo limpinho nos hospitais, isso vem do início do século XX, eu diria, tá? Porque até então, no tempo da colônia, nem se sabia. Como eu disse, higiene, ó, era o de menos. Né? E, inclusive, diga-se de passagem, a marca de um bom médico ou até de um cirurgião barbeiro era justamente a roupa ensanguentada. Era a roupa suja de sangue, né? Então, vejam vocês, né, gente? Ou seja, para assustar mais ainda, né? Como se não bastasse o medo das operações sem anestesia, ainda chegava lá o médico de atender cheio de sangue dos outros pacientes. Oh, que beleza! Bom, então, gente, agora sim, esse foi o vídeo de hoje, intitulado Tratando o Rio de Janeiro, e nos vemos no próximo vídeo.